Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 3 e o verso 20. Se você achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha a tua Bíblia, coloque sobre a sua cadeira. Fecha os teus olhos também e vamos orar uma vez mais. Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra agora floresça, frutifique no nosso espírito. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a voz do teu Espírito, porque só o teu Espírito Santo pode produzir em nós arrependimento. Só o teu Espírito Santo pode produzir em nós mudança de vida. E nós declaramos, a nossa mente, o nosso coração estão abertos ao amado Espírito Santo nessa noite. Que o Senhor tenha total liberdade para falar ao nosso espírito, para nos influenciar. E que a tua palavra, Senhor, nos alcance nesse lugar. Obrigado por tomar todo esse ambiente. Obrigado por tomar as nossas vidas e abrir o nosso coração para te ouvir. Nós quebrantamos o nosso coração agora e declaramos, amado Espírito Santo, fica à vontade e fala conosco nessa noite. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, ela é permeada por um convite acontecendo. De Gênesis a Apocalipse existe convites do Senhor, convites de Deus para toda a humanidade. Sempre você vai reparar isso na palavra de Deus, um convite acontecendo. Deus convidando os seres humanos, os seus filhos para algo. Toda a palavra de Deus você vai ver o convite do Criador às criaturas, o convite do Senhor aos seus servos e um convite de um pai aos seus filhos. Esse é precisamente o resumo de toda a palavra de Deus, o convite de Deus para toda a humanidade. Convites como esse que nós acabamos de ler, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Convites como, vinde, arrazoemos, ainda que os seus pecados sejam muitos, eles serão limpos. Isaías trouxe esse convite para nós. Convites também do tipo, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena, não endureçais o vosso coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. E também Isaías primeiro, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A Bíblia, ela é um convite de Deus para você, para mim e para você. E para quem são esses convites do Senhor? Para quem que o Senhor se refere? A quem o Senhor está se referindo? Com certeza não são para os perfeitos. Porque em nenhum momento você vai ver na Bíblia alguém perfeito, além do Senhor Jesus, que é o único perfeito. Fora ele, a Bíblia nunca oculta e nunca ocultou os erros dos líderes, dos reis, dos profetas, dos patriarcas. A Bíblia não ocultou nem a mentira de Abraão, nem o adultério de Davi, nem nada do que aconteceu ao longo da história. A Bíblia não oculta os erros dos chamados por Deus. Por quê? Porque o convite não é para os perfeitos, nem nunca foi. O convite são para aqueles que foram convocados, chamados pela voz do Senhor antes de nascer. A palavra do Senhor diz em Salmos 139, o salmista dizendo, eu ainda era uma substância informe no ventre da minha mãe, e o Senhor já escrevia sobre mim, já tinha os meus dias escritos no teu livro. Então, não é para quem está perfeito, ou para quem é certinho no que faz, é para quem foi chamado por Deus, apesar dos seus erros e das suas falhas. Então, existe um convite para nós, e a única coisa que o Senhor espera como retorno desse convite é um sim que nós podemos dizer. Um sim para Deus pode mudar tudo. Um sim para Deus pode mudar a pior história que tem nesse salão aqui, por exemplo. Pode ter a história mais treva que você ouvir nessa noite.
mas um sim para o Senhor. Um sim que abre a porta e ele entra. Um sim que apaga pecados. Um sim que existe arrependimento, que traz arrependimento. Um sim para Deus pode mudar qualquer história, por mais triste e por pior que seja. Então nós só precisamos dar para o Senhor um sim. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Quero ministrar hoje sobre o poder do sim. Vamos repetir para você guardar? 1, 2, 3. O poder do sim. Só mais uma vez e bem mais forte. 1, 2, 3. O poder do sim. O sim para Deus tem um poder sobrenatural na tua vida. O sim que você pode dar para Deus. O sim que você pode, hoje, no teu coração, dar para o Espírito Santo fazer uma obra, ele pode mudar tudo na tua vida. Tudo. Ele só precisa do seu sim. Não importa as falhas, limitações, erros e processos que você está enfrentando. Se existe um sim para o Senhor, existe a possibilidade de mudança completa no teu cenário. Eu preciso que você entenda algumas coisas, que existem alguns momentos que Deus ele não vai pedir explicações, ele só vai pedir a tua disponibilidade. Às vezes a gente fica se explicando diante de Deus o porquê ainda não, o porquê eu não faço isso, o porquê eu não dou esse passo de fé, mas nem sempre Deus vai querer as tuas explicações. Na verdade, a maioria das vezes ele não vai requerer de você as suas explicações, mas só a sua disponibilidade. A sua disposição em falar sim para Ele. Pessoas disponíveis e não perfeitas. Porque esse é exatamente o maior milagre que existe. Não é quando Deus opera, quando Deus está fazendo algo na nossa vida, mas a resposta que nós damos ao que Ele está fazendo na nossa vida. Você consegue compreender isso? O sim para Deus, ele pode transformar os nossos destinos. Por exemplo, o sim que Abraão deu para o Senhor iniciou uma nação. Ele disse sim, e uma nação começou através de Abraão. Maria disse sim para o Senhor, e ela teve o privilégio de gerar o Salvador na terra. Ela disse sim, e o Senhor, através dela, fez uma grande obra. Trouxe o Filho de Deus para a terra. Pedro disse sim, e saiu do barco. Teve a ousadia de andar sobre as águas. Só ele viveu a experiência que ele viveu, e mais ninguém no ministério viveu, por causa de um sim de Pedro. Então o sim, cada sim que você dá para Deus, uma resposta, é uma resposta que gera um movimento espiritual do Senhor sobre a tua vida. É uma resposta dos céus que vem sobre você, todas as vezes que você tem a ousadia de dizer sim para o Senhor. E o primeiro ponto que eu quero destacar hoje, que eu quero ministrar junto com você hoje, é o sim em obediência, é acesso no reino de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu quero ministrar e ensinar para você nessa noite. O sim em obediência à voz do Senhor te concede acesso no reino de Deus. Preste atenção numa coisa, existe uma diferença entre salvação e reino de Deus. Salvação é aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. O Filho de Deus desceu, ele não tinha pecado algum, em obediência ao Pai, ele se entregou, morreu morte de cruz. E ele ali na cruz proferiu, tetelestai, está consumado, pronto. A partir desse momento, se cumpre aquilo que Romanos diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso é salvação, o quê? Se arrepender dos pecados e declarar Jesus publicamente como Senhor da sua vida. Pronto. Você está salvo. Mas Jesus pode te salvar sendo miserável. Jesus pode te salvar você sendo não próspero. Jesus pode te salvar mesmo que você não viva uma vida em abundância na terra. Jesus pode te salvar mesmo que você nunca seja curado dos traumas e das dores e feridas que ocasionaram na tua vida. O que eu quero dizer com isso é que ser salvo é só o começo. Ser salvo, passar pela porta do arrependimento e da salvação é apenas o começo na nossa vida. Mas então eu posso ficar 20, 30 anos numa igreja, congregar nos cultos, não viver em abundância, não acessar o reino de Deus e ainda assim ser salvo no final da vida? Sim, você pode correr esse risco se você não disser sim em obediência no reino de Deus. Porque para o reino de Deus se manifestar na nossa vida, vai exigir de nós um posicionamento de obediência ao Senhor, de renúncia,
de total entrega do nosso coração para o Senhor, aonde vai começar a valer não apenas aquilo que Jesus fez por nós, mas a partir de agora aquilo que nós estamos nos responsabilizando a fazer por amor a Jesus. Aquilo que nós estamos sendo responsáveis por amor à obra da cruz de Cristo. Isso é reino de Deus. Salvação é de graça, vinde a mim. Agora, reino de Deus custa tudo. Aqueles que usam de violência se apoderam do reino de Deus. Violência de espírito, violência de obediência, de dar um passo em direção ao Senhor. Agora, por que eu estou dizendo que o sim, ele te promove no reino? Ele te dá acesso ao reino de Deus. Eu quero usar uma história como base. Livro de Esther. Eu vou usar o capítulo 1 e 2 do livro de Esther como base. Ali no livro de Esther, na época do rei Assuero, o rei Assuero, ele fez uma festa que durou alguns dias. E ele chamou todos os outros governantes vizinhos para poder participar dessa festa que ele fez. O rei estava feliz e ele queria somente se alegrar com seus amigos. Tinha vinho, tinha peças de ouro para tudo quanto é lado, tinha convidados importantes. E no final da festa, onde todo mundo estava feliz, alegre, bebendo vinho, se alegrando, Assuero teve uma ideia. Eu quero mostrar a minha esposa, a rainha Vastir, para todo mundo. Para que todo mundo veja que o quão bonita ela é. Como é a minha esposa, eu quero mostrar para todos os governantes. Assuero faz uma convocação, manda chamar a rainha Vastir, que eu quero que ela entre na minha presença e ela se apresente perante os meus amigos. Sabe o que Vastir falou? Não estou afim. Hoje eu não quero. Não estou sentindo vontade de ir. Não quero me apresentar. Tô mal, tô gripada, inventou qualquer desculpa. Ela disse não para o rei. Ela disse não para o convite que o rei havia feito para ela se apresentar. E você tem direito de dizer não. Vastir, ali no caso, como rainha, representa uma igreja. Uma igreja que às vezes se recusa a dar passos em obediência e passos de fé em direção ao propósito do reino de Deus. Toda vez que a Bíblia usa o exemplo de uma mulher, ele está apontando para uma congregação, para uma igreja. Vastir disse não. E eu e você temos o direito de dizer não. A questão é que o rei também tem o direito de tirar a coroa da tua cabeça e dar para outro. A questão é que o rei também pode dizer, tu não vai vir não? Tu não vai estar aqui na minha presença hoje? Tá tudo bem. A festa encerrou, Vastir não entrou na presença do rei, não teve rainha, não teve vestido bonito, não teve nada. Passado o evento do rei, o que ele tinha organizado, ele diz o seguinte, a partir de agora então, nós vamos fazer um novo concurso para uma nova rainha, porque eu vou tirar a coroa da cabeça de Vastir e eu vou levantar uma nova rainha a partir de hoje. Nós temos o direito de dizer não. Aquilo que o Senhor traz para a nossa vida como missão. Todo mundo tem esse direito. Deus não obriga ninguém a nada. A questão é que Ele é rei. A questão é que o chamado não pode parar em mim, não pode parar em você, só porque a gente não quer, não está afim de fazer. O chamado, o fogo, a unção, o propósito de Deus na terra não vai parar em mim e não vai parar em você. Mas a boa notícia é que se você está ouvindo essa palavra hoje, o convite para se apresentar na presença do rei no tempo certo ainda está sendo feito a você. A oportunidade de se apresentar ainda está sendo dada a você. A coroa não foi tirada da tua cabeça ainda. Ainda tem a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Ainda tem a oportunidade de entrar na presença do rei e dar um sim em obediência ao Senhor. Entenda uma coisa, o sim em obediência abre portas que o seu esforço nunca abriria. Todas as vezes que nós dizemos sim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Sim, Senhor, para onde o vento está soprando, aonde o Senhor quer que eu vá e o que o Senhor quer que eu faça, o sim que você dá para Deus abre portas que o teu esforço, a tua inteligência, o teu doutorado, a tua faculdade jamais abriria para você. Só porque você está na agenda de Deus, no lugar certo, fazendo o que Ele deu a você para ser feito, portas se abrem na nossa vida. E é lógico que o Senhor é o maior interessado em abençoar você, o Senhor é o maior interessado em ver você prosperando, a tua família bem, mas a pergunta que eu quero aqui começar é se você tem dito sim para aquilo que Deus está trazendo para você no hoje. As missões, os pedidos do Senhor,
Talvez coisas que o Senhor está oferecendo a você que requer de você um posicionamento. Será que você está conseguindo dizer sim para o Senhor? Porque às vezes é fácil a gente dizer sim quando nós estamos no conforto da nossa vida e aquilo não está mexendo com a gente. Mas quando, por exemplo, o Espírito do Senhor sopra no teu ouvido assim, ó, eu quero que você vá até fulano de tal e peça perdão a ele porque você está ofendido. Aí a gente inventa um monte de desculpas. Deus, como Vasti, eu não quero. Deus, isso eu não quero. Deus, eu não quero me apresentar assim na tua presença. Eu quero continuar desse jeito aqui. A gente dá um disfarce, a gente dá uma mascarada, a gente dá uma desculpa às vezes para não dizer sim para o Senhor. Para postergar um pouco, sabe? Para empurrar um pouco mais com a barriga. Tem coisas na nossa vida que a gente sabe que deveria ter feito, mas a gente dá uma desculpinha para fazer depois. Sim ou não? Sim. A questão é que a gente não pode mais deixar o tempo passar e nem ser roubado. E nem deixar de viver e desfrutar do reino de Deus na terra, porque não estamos dizendo sim para o Senhor na nossa vida. O sim abre portas. O sim te promove no reino do Espírito. O sim faz aquilo que o teu esforço não pode fazer. Você precisa colocar no teu coração de uma vez por todas. Deus não precisa da nossa perfeição, mas Ele conta com a nossa disponibilidade. Uma coisa eu quero parar aqui e falar. Você tem de um lado um exemplo, uma pessoa que é correta em tudo. Dizimista, ofertante, frequentador de culto, lê a Bíblia, faz teologia. Um crente maravilhoso, ele está aqui. Só que ele não está disponível para onde Deus está soprando. Ele quer no tempo dele, do jeito dele. Ele só é inteligente, correto e certinho. Do outro lado, nós temos um pecador que às vezes não consegue dar conta de fazer tudo. Às vezes não consegue buscar a Deus como deveria. Às vezes falha em áreas da vida, em áreas de caráter. Ele está aqui, está no meio de um processo, mas ele está tentando. Só que tem uma diferença. Do outro, esse aqui está dizendo, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Senhor, eu não tenho muito para te oferecer, mas o pouco que eu tenho, eu quero que o Senhor conte comigo. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador pra caramba, mas por favor, não me deixa fora daquilo que o Senhor está fazendo. Quem você acha que Deus vai contar? Com o correto que está enjaulado, sem tempo para Deus? Ou com aquele que, ainda que falho, está dizendo, Deus, eu estou aqui. Deus, conta comigo. Quem você acha que Deus vai contar? Esse é o momento que você responde. Não respondeu, só riu. Meu Deus, que raiva. Vamos de novo, eu acho que eu falo muito rápido. O correto que não tem tempo ou o falho disponível? Falho disponível. Ai, a minha alma fica feliz quando você participa. É óbvio que Deus vai contar com aquele que, ainda que falho, está dizendo, eu estou aqui, Senhor. Bota uma coisa na tua cabeça. Para de ficar achando esse negócio, essa história, porque você falhou, então eu não vou no culto, porque você falhou, você não vai ter ministério, porque você falhou, Deus não conta com você. Se Deus quisesse desistir de você, Ele tinha te matado. Se Deus quisesse desistir da tua vida, você não estava vivo dentro de uma igreja, ouvindo a pregação do Evangelho, acorda. Se Deus quisesse desistir da tua vida, você não estava mais aqui, meu querido. Você não estava mais vivo. Agora, porque você está vivo, você está aqui, você está tendo a oportunidade, é Deus, é o céu dizendo, eu não desisti da tua vida. Eu não desisti de fazer de você um canal de amor e de poder sobre a face da terra. Eu ainda espero o teu sim para mim. Eu ainda espero a disposição do teu coração. Deus sabe que você é chatinho, Deus sabe. Deus sabe que você é azedo, amargurado de vez em quando, falho, pecador. Deus sabe. Mas Ele escolheu amar você e dar a você o privilégio e a oportunidade de se arrepender todos os dias. Esse é o Evangelho. Esses dias eu li algo sobre comparando o Evangelho com o filme de Procurando Nemo. Não sei se vocês já viram isso. Que o filme de Procurando Nemo a gente entende só depois, que o filme nunca foi sobre um peixe, mas foi sobre um pai atravessar o oceano inteiro em busca do seu filho. Eu disse, meu Deus, é verdade? E aí ele compara, ele diz assim, o Evangelho a história nunca foi sobre nós. A história é sobre um pai atravessando tempos, eras, estações em busca dos seus filhos. Meu Deus! Só que às vezes a gente cai na bobagem do espírito de rejeição que vem dizer para nós que
porque a gente está num processo, a gente não pode ser usado por Deus. Deus não espera a perfeição de você, Deus espera a disponibilidade. Deus espera que em meio às suas falhas você queira aprender, você queira estar disponível, você queira dizer sim para o Senhor. Só que dizer sim para o Senhor não significa ficar parado na falha a vida inteira. Significa que quando você falhar e o Espírito Santo falar com você, você vai dizer, sim, Senhor, eu estou disponível a me arrepender. O problema não é você falar besteira. O problema é você falar besteira e não dizer sim para o arrependimento. O problema não é você pensar besteira, você pensar besteira e não dizer sim para a mudança. O problema não é você brigar com os outros ou ofender os outros, vai acontecer. O problema é você fazer isso e não dizer sim para a mudança de caráter que Deus tem para você. Então você tem falha, eu também, meu querido. A gente tem falha, mas a minha pergunta aqui é, quanto de sim para o Espírito Santo você está conseguindo dizer hoje? Quanto de sim para a obra de Jesus na tua vida você está conseguindo dizer sim hoje? Porque o sim tem um poder sobrenatural de transformar a tua história. Dentro desse ponto ainda, entenda que todas as vezes que eu digo sim para o Senhor, e eu permito Ele transformar quem eu sou, isso me faz avançar de estágio. Me faz dar passos em direção ao Senhor, inclusive no processo que eu vivo. Por exemplo, eu estou baseando na história de Esther. Só que o nome de Esther não começou como Esther. Ela se tornou Esther. Mas o nome de Esther é Hadassa. Hadassa significa murta. Murta é uma espécie de planta, um arbusto que nasce no deserto. Isaías profetiza, Isaías 41, se eu não me engano, o deserto vai se encher de murta. Uma planta que floresce, que nasce no deserto, ou seja, Hadassa se acostumou com uma estação desértica. Alguém sofredor, alguém que vive os processos de perda da vida, alguém que vive os processos, às vezes, ali de tratamento. Deserto na Bíblia aponta para isso. Tem nada, só você e Deus. E a provisão que vem do céu. No deserto é maná diário, aquela provisão para o dia, sabe? Parece que não sobra nada. Não sobra dinheiro, não está sobrando muita coisa. Período de deserto. Só que, porque Hadassa disse sim para o Senhor, agora ela não é mais somente Hadassa, murta, ela não está somente no deserto. Ela se transforma em Esther, estrela, aquela que brilha. Aquela que foi colocada num propósito para governar, porque ela disse sim para o Senhor. Todas as vezes que você diz sim para o Senhor, Ele tem o poder de mexer nas estações que você está enfrentando. Nas estações que você está vivendo. Então, pare e pensa comigo. Eu sei, existem estações que a gente atravessa e vamos atravessar mesmo. Mas observa se a estação que você está atravessando hoje, de deserto, não é pela demora do teu sim em obedecer ao Senhor. Veja o povo que saiu do Egito. Meu Deus, uma caminhada de 30 a 40 dias seria suficiente para entrar na terra que Deus prometeu. Mas eles não disseram sim para a mudança. Eles não disseram sim para a palavra. Eles não disseram sim para o Senhor. Conclusão, de 40 dias se transformou 40 anos sobre o deserto. Porque eles estavam tardios em dizer sim para o Espírito Santo, para a mudança de mente. Posso dizer uma coisa? Não briga comigo. O problema não é as coisas da tua vida hoje, nem trabalho, nem casamento. Você não precisa de uma mulher nova, eu te prometo. Vai ser outro problema, você vai trocar um problema por outro problema. Você não precisa de um homem novo, de um trabalho novo, de um carro novo. Você precisa mudar de mente hoje. Você precisa mudar de coração hoje. Porque senão você só vai mudar de geografia, você só vai mudar de lugar, você só vai mudar de casamento, mas você vai arrastar quem você é, para onde você for, se você não se transformar. Por isso teve que morrer toda aquela geração no deserto. Se eles entram na terra, sabe o que eles iam fazer da terra prometida? Um Egito. Ia voltar às práticas antigas. Eles não mudaram de mente. Parece simples, parece repetitivo, mas é o que o povo de Deus hoje no Brasil e no mundo mais precisa ouvir. Você precisa mudar de mente, você precisa mudar de coração, você precisa dizer sim àquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida hoje. Quem entende isso? Amém. Agora,
o sim de Deus também protege o teu destino. Sabe o que acontece no desenrolar da história de Esther? Ela disse sim, ela entra na presença do rei, e Esther agora é coroada rainha no lugar de Vasti. Só que Esther era judia. O tio dela, Mardoqueu, depois você lê o livro de Esther, se eu não me engano tem 6 capítulos, se eu não me engano. É rapidinho você lê, é uma história fantástica. 6 ou 8 capítulos? Ah, não lembro, tá aí. O livro de Esther é fantástico. Então, no desenrolar da história, ela se torna agora a rainha no lugar de Vasti. Ela está governando, só que ela era judia. E o tio dela, Mardoqueu, judeu. Havia um camarada que o rei promoveu e deu destaque para ele. O nome dele era Amã. Como era o nome dele? Amã. Assuero deu destaque para Amã. E Assuero disse para todos os guardas e soldados da época: todas as vezes que vocês passarem por Amã, vocês vão curvar a cabeça em sinal de reverência a ele, porque depois de mim, ele é quem governa. Todo mundo fazia isso, menos Mardoqueu. Crente treteiro. Né? Ele sabe quem é em Deus, diz: eu não vou me curvar perante homem. Mardoqueu, quando passava por Amã, os amigos baixavam a cabeça e Mardoqueu passava direto. Um dia, 2 dias, uma semana, 1 mês, 3 meses, Mardoqueu não se curvava. A raiva e o ódio diabólico tomou conta do coração de Amã. E Amã disse consigo mesmo e com a mulher: porque se você já está num caminho mau, arruma uma mulher peste, que aí o negócio estraga de vez. Ele tem uma mulher peste do lado dele, e ele começa a fazer plano agora. Eu vou matar esse cara. A mulher disse: é isso mesmo, meu bem. Ainda ajuda a escrever como mataria Mardoqueu. Eu vou matar esse cara. Eu tenho ódio dele, eu tenho raiva dele. Primeira coisa que Amã fez foi até Assuero e disse assim: ó rei, tu sabe que tem um povo estranho infiltrado no meio do teu povo, com práticas que a gente não crê. A religião deles vai impedir você, ó rei, de ter destaque. Por que o senhor não faz o seguinte? Por que o senhor não manda um decreto que todos os judeus sejam mortos? E o rei diz: o rei não sabia que a atual esposa Esther era judia, ele não sabia que Mardoqueu era judeu, o rei não tinha essa consciência, acreditou em Amã. Assuero tira do anel real, entrega na mão de Amã e diz: faz o que você quiser, eu assino embaixo. Sela a carta com o meu anel e envia para todo mundo. Escreve na carta: passem o cerol em todos os judeus que habitam nessa terra. Escreveu, selou com o anel e começou. Quando Mardoqueu descobriu aquilo, o medo tomou conta do coração de Mardoqueu. Porque ele sabia, os dias estavam contados, ele ia morrer. Amã tinha preparado algo para pegar ele. Só que, o que eu disse, o sim que você dá para Deus protege o teu destino. Protege o que Deus tem para você. Porque Esther disse sim, agora ela é rainha. Mardoqueu, agora no capítulo 4, chega para Esther e quer falar com ela. Só que tem todas as burocracias para se aproximar, ele precisa passar pelos guardas, ele manda então um recado para Esther: você não pode fazer nada, você não pode intervir nessa situação, porque eles vão matar os judeus. E Esther deu uma desculpinha boba. Ô, meu tio, você sabe que para poder falar com o rei, a gente precisa avisar com 30 dias de antecedência. Qualquer um que chegue perto do rei sem avisar, morre na hora. Ela dá desculpa: eu não consigo ir, porque a minha vida está em risco. Mardoqueu manda a resposta de volta e diz assim: Esther, aquele famoso versículo que você sabe. Esther, tu acha que porque você é rainha, tu vai se livrar do juízo? Quem sabe não foi para este tempo que Deus te colocou no governo. Quem sabe não foi para essa ocasião que Deus levantou você. Sabe, posso dizer uma coisa? Tem alguns processos que você passou na tua vida e alguns tempos que você ainda não entendeu o porquê e o para quê. Mas a palavra do Senhor é clara: quem sabe não é para esse tempo que você está de pé dentro de uma igreja ouvindo essa palavra com a oportunidade de colocar na tua vida o propósito de Deus hoje. Quem sabe não é para esse tempo. Talvez você tentou em outros tempos e épocas. Talvez você tentou em outros ministérios, igrejas, em outros lugares. Mas quem sabe não é para agora que o Senhor preservou você. Mesmo que o tempo tenha passado, se hoje você ainda tem um sim no teu coração para o Senhor, ainda tem chamado de Deus para a tua vida. Esther diz o seguinte para ele: tá bom, meu tio, o confronto foi terrível, viu? Eu já entendi.
faz o seguinte, fala para os amigos de intercessão jejuar por mim, que eu vou entrar na presença do rei mesmo sem avisá-lo. Só que o sim protege o teu destino. Esther estava protegida pelo sim que ela mesma disse para o Senhor. O Senhor estava com ela. Quando Esther está no palácio, no pátio do palácio, e o rei se aproxima, se o rei não fizesse um sinal de benevolência com Esther, ela seria decapitada ali mesmo. Mas quando o rei vê Esther se aproximando, sabe qual o sinal que o rei faz? Ele estende o cetro de ouro, de autoridade em direção a Esther. E a palavra do Senhor diz assim, porque o favor de Deus estava sobre Esther. Esther toca na ponta do cetro do rei. E o rei diz para ela o seguinte, pede o que você quiser e eu vou te conceder. Por causa de um sim. Por causa de alguém que decidiu acreditar no propósito de Deus. Esther então faz um banquete, convida ele e convida o próprio Amã para poder fazer o pedido. Só que nesse desenrolar da história, enquanto Esther está tentando falar com Assuero, Amã fica endemoniado 2 vezes mais. E Amã agora, junto com a mulher peste, ele prepara um outro plano. Ele diz, vamos fazer uma forca com a altura de 50 côvados e vamos falar para o rei Assuero que ele mande enforcar Mardoqueu. Ele já foi longe demais. Aí o Amã volta para Assuero. Enquanto Amã está vindo falar com Assuero, o que está acontecendo? Você tem agora Esther jejuando, Mardoqueu jejuando, a equipe de intercessão jejuando, e o rei está no quarto tentando dormir. Capítulo 6, a palavra do Senhor diz, o sono fugia do rei e ele não conseguia dormir. E o rei, sem sono, foi inspirado pelo Senhor a procurar os livros dos grandes feitos do seu reinado. E quando ele começa a ler, ele viu que Mardoqueu, tempos atrás, tinha sido usado por Deus para impedir que ele havia sido morto. Amã está preparando a forca. Alguém está jejuando porque creu no sim do Senhor. O inimigo está preparando uma cilada, mas tem alguém ainda disponível em jejum e oração. O inimigo de um lado está preparando o circo, a bomba para explodir, está preparando como que eu vou pegar ele, como que eu vou matar, destruir o casamento e a família dele. Mas alguém ainda está no quarto de oração dizendo, sim, Senhor, eu estou disponível para o que o Senhor tem para fazer. Sabe o que acontece? Eles estavam em jejum e oração. O rei leu. Amã agora está a caminho para falar com Assuero para mandar enforcar Mardoqueu. Quando ele leu que Mardoqueu o salvou, e Amã chega para poder dizer a ele o seguinte, vamos enforcar Mardoqueu. Mas o rei se antecipa e fala primeiro. Ele diz assim, Amã, o que você faria se um homem fosse levantado agora e honrado pelo rei? Como você honraria esse homem? Amã está achando que o rei está falando dele. Amã está achando que o rei vai elogiar ele, vai honrar ele. E aí ele enche o peito. Ele diz, eu tomaria do cavalo do rei, vestiria das vestes reais e passaria no meio de todo o povo dizendo que aquele homem estava sendo exaltado agora pelo próprio rei de todo o império. Assuero diz, pois bem, o teu conselho é muito bom. Vá depressa pegar meu cavalo, pega as minhas roupas reais e você vai fazer isso com Mardoqueu, porque eu quero honrá-lo. Amã não tinha onde colocar a cara, porque veja, o inimigo Amã, ele vinha com uma carta pedindo para enforcar Mardoqueu. Ele é obrigado a voltar para honrar quem ele queria matar. Porque no meio do caminho tinha alguém disponível em jejum e oração, movimentando o reino espiritual, que moveu o coração do rei a favor de Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado naquele dia pelas mãos do seu inimigo. E no final de tudo, quando Assuero, encurtando a história, quando Assuero descobre que Amã tinha planejado tudo isso contra os judeus, Amã é condenado à morte na própria forca que ele preparou. Na própria forca que ele construiu, o rei diz para os soldados, é lá que vocês vão enforcar Amã. Deus desfaz decretos, Deus muda destinos, Deus reverte quadros e situações da nossa vida por causa do sim que nós damos para Ele como resposta. Você entende isso? Você recebe isso no teu coração? Agora, onde que Deus te pediu um sim que você ainda não deu?
Qual é a área da vida que Deus está te chamando para um novo tempo e você sabe que precisa dizer sim para Deus? Eu quero te encorajar e declarar para você que o sim que você diz hoje, ele vai proteger o teu destino profético. Deus vai fazer todo o restante. Mas hoje é um dia talvez de rendição total ao Senhor. Sabe o que eu quero dizer também? Que existir as mudanças dos sims. Sim para o arrependimento, sim para o perdão, sim para a mudança de caráter, sim para a reconciliação com pessoas. Resistir a mudanças só vai atrasar o propósito de Deus na tua vida. Olha o que Jesus disse para Paulo, abra a tua Bíblia, em Atos capítulo 9, o verso 5. Jesus disse para Paulo algo, um princípio espiritual. Atos capítulo 9, o verso 5. E ele disse, quem és, Senhor? Paulo perguntando para Jesus aqui, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Olha o que Jesus disse para Paulo. Jesus já tinha um chamamento na vida de Paulo desde antes dele nascer, como eu te disse, Salmo 139, quando era uma substância informe. O Senhor já tinha escrito os dias de Paulo. Só que agora Jesus desce para converter ele. Porque Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões. Sabe o que é isso? Imagina aquelas algemas medievais, aquelas algemas da época de Roma, aquelas grossas, aquelas algemas como se fosse do tempo dos escravos, sabe? Aquilo preso no seu braço ou na sua perna, e imagina a pessoa agora lutando para arrancar aquela algema. Em pouco tempo aquilo ia começar a descamar, arrancar a pele, a carne, ia ficar em osso vivo. Jesus está dizendo, é isso que acontece quando você tenta lutar contra a minha vontade para a tua vida. Só serve para você se machucar. Só serve para você se ferir. Porque a minha vontade para a tua vida sempre será boa, perfeita e agradável. A minha vontade não vem para machucar você, vem para libertar você. A minha vontade não vem para abandonar, deixar você rejeitado, ferido, aprisionado. Não! Ela vem justamente para curar o teu coração. Só que recalcitrar contra os aguilhões vai manter você, além de aprisionado, ferido e parado no mesmo lugar. É isso que eu digo, que tem coisa da nossa vida. Não dizer sim para o Senhor só atrapalha e atrasa o propósito dele para nós. Para tua casa, por exemplo. Não dizer sim para uma reconciliação no casamento só vai te atrasar, camarada. E quinta-feira eu ministrei do limite, onde eu trouxe um dado que assusta qualquer um. 80%, uma entrevista foi feita com 80% de divorciados. Pegaram casais divorciados, pessoas divorciadas, e 80% dos divorciados, eles responderam na pesquisa que depois eles descobriram que o problema não era o casamento. O problema eram eles. Porque eles casaram com novas pessoas e descobriram que o problema se repetia. Mudar de mulher não vai resolver. Mudar de homem não vai resolver. O que resolve então? Mudar de coração. Mudar de mente. Dizer sim para uma postura nova, um tempo novo na tua casa. E enquanto a gente não diz sim para isso, a gente só atrasa o que Deus quer fazer. Na nossa saúde, no nosso físico, cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso emocional. Na nossa vida ministerial, tem coisas que a gente tem que dizer sim para Jesus fazer ontem. Na nossa vida com Deus, que área da tua vida você ainda não conseguiu dizer sim para o Senhor operar? Pensa um pouco. E eu fecho com o último ponto. O louvor já pode vir me ajudar? O último ponto que eu quero trazer para a tua vida é que quando nós dizemos sim para Deus, o seu poder é liberado sobre nós. Quando nós acreditamos, quebrantamos o nosso coração, e nós temos a disposição de dizer, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sou limitado, Senhor, eu estou no meio de um processo, mas eu ainda quero dizer sim para o teu Espírito Santo. Sabe o que acontece nesse exato momento? Ele libera poder para aperfeiçoar as nossas fraquezas. Ele vem lutar do nosso lado. A mão do Senhor
vem nos ajudar. A mão do Senhor vem nos levantar. Ele só precisa de um coração quebrantado e rendido. Deixa eu usar um exemplo para você não esquecer nunca mais na tua vida. Não perde isso agora. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 fala da história do rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor. Ele está agora no governo e ele manda fazer outra festa, ó. Outra festa. Outros governantes, outros amigos. E ele manda agora trazer os utensílios de ouro e de prata que o pai dele, Nabucodonosor, tinha sequestrado, saqueado do templo de Jerusalém. Só que eu já te ensinei isso tempos atrás. Lembra quando Josué entra para conquistar? O Senhor diz, o primeiro do ouro, o primeiro da prata pertence ao... Que ouro que você acha que estava lá no templo? Primícias da presença do Senhor. Que Nabucodonosor, quando invadiu Jerusalém, ele saqueou aquele ouro. Agora o tempo passou, o filho dele está no governo, e ele diz assim, já estava calibrado, eu quero é beber vinho nas taças de ouro desse Deus dos judeus. Pensa num cara soberbo. Pensa num cara que chegou num ponto da vida dele que ele achou que não precisava mais de Deus. Que ele dava conta de tudo. Era rei, tinha dinheiro, tinha súditos, soldados ao seu comando. Ele diz agora, traz lá aquele ouro. Só que o ouro para o Senhor é santíssimo, é sagrado. Ele não está pegando só algo de valor, ele está ofendendo a divindade. Ele está ofendendo a santidade de Deus. E ele traz aqueles utensílios de ouro para encher a cara junto com os amigos dele. Sabe o que acontece? Daniel capítulo 5. Eles estão enchendo a cara, se divertindo no auge da sua luxúria e da sua soberba. Quando de repente os olhos de Beltesazar se abrem. E ele vê uma mão, meu Deus, que escrevia na parede uma escrita que ninguém sabia interpretar. Lembra desse episódio? Uma mão começa a escrever e ele começa a ver, a palavra do Senhor diz que ele fica pasmo. Os joelhos batem um no outro. O semblante dele cai, os ombros murcham. Porque ele está vendo agora uma mão na parede do palácio escrever algo que ele não entende. Na hora ele manda parar a festa e diz, traz os feiticeiros, traz os magos e que eles interpretem essa escrita. Entra feiticeiro, entra tudo que você imaginar. Ninguém sabia interpretar. Ninguém sabia ler aquilo. Mas a rainha mãe diz, mas tem um homem que ainda é o mesmo. Ainda tem um homem de revelação nessa terra. Manda chamar Daniel, que ele vai dizer para você. Capítulo 5, Beltesazar manda chamar Daniel. E a pergunta que ele faz para Daniel é fantástica. Ele diz, eu ouvi dizer que no passado você serviu meu pai com revelação. Mas és tu ainda o mesmo Daniel? Você ainda conservou a revelação e o fogo? Você ainda é o mesmo? Porque se você disser aquilo que está escrito nessa parede, eu vou te encher de presentes de ouro e de prata. Daniel, como um bom profeta e um homem de Deus, disse para ele, fica para você com seus presentes. Eu não quero nada que é teu. Mas eu vou te fazer saber, ó rei, o que você viu nessa noite. A escrita que você viu, eu amo isso. A escrita que você viu estava escrito assim, Mene, Mene, Tekel, Parzim. E o que significa é, pesado foste o teu reino e achado em falta. Por isso hoje o Senhor entregará o teu reino para os medos e para os persas. Assim diz o Senhor. Aleluia. O rei fica maluco com aquela revelação e ele tenta agradar Daniel, mas a palavra do Senhor diz que naquela mesma noite Beltesazar foi morto e Dario tomou o seu lugar. A mão do Senhor veio para abater o soberbo, porque ele não disse sim para o Senhor. Porém, anos depois, agora com o Filho do Homem na terra, num cenário em João capítulo 8, onde existem fariseus acusando uma mulher caída, uma mulher pega em flagrante de adultério, uma mão novamente aparece escrevendo. Só que agora essa mão do Filho do Homem não está escrevendo na parede, porque foi a mesma mão. A mesma mão que apareceu na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parzim, é a mesma mão que agora aparece abaixado escrevendo na terra, defendendo uma adúltera dos seus acusadores. E ele escreve na terra, vai saber o que ele estava escrevendo? Eu sei, mas não quero te contar.
Agora essa mão está escrevendo na terra. E aqueles homens, por insistir, Jesus levanta e diz que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado algum. Começando dos mais velhos, foram todos embora. Ele disse: mulher, veja os teus acusadores, cadê? Eles não te acusam? Nem eu. Vai e não peques mais. Porque a mesma mão que vem para abater e resistir o soberbo é a mesma mão que vem para levantar o caído. É a mesma mão que vem para levantar aquele que está no pó, aquele que está humilhado, se quebrantando, ainda que fale, dizendo: Jesus, tu ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Jesus, tu ainda pode me curar? Jesus, tu ainda pode contar comigo? E para você a resposta é sim. Porque todas as vezes que nós dizemos sim para o Senhor, Ele libera poder para aperfeiçoar as nossas fraquezas. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu não sei quais são as áreas da tua vida que você precisa voltar para Jesus. Pastor, você está pregando para crente, eu sei. É por isso que eu disse áreas da vida. Não importa se tu é líder, se tu é vice-Deus, neto de Deus, não importa. Importa que existem áreas da nossa vida que nós precisamos voltar a falar: sim, Senhor, pode fazer a tua obra em nós. Sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, conta comigo. Eu não sei quais são as áreas, eu sei da minha vida, mas eu sei que com certeza tem alguma coisa que Jesus pode mexer aí. Entenda, Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para o humilde. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Por favor, você que pode, fecha a tua Bíblia, fique de pé comigo, fecha os teus olhos. Eu quero orar com você nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, você que está ouvindo. Mas antes de você fechar os teus olhos, eu quero encerrar lendo um texto para você, dizendo o porquê dessa mão que vem te socorrer quando você se quebranta. Sabe por que quando nós falamos sim para Deus, Ele libera poder sobre nós? Ouça-me. Porque o sim de Deus é uma pessoa. Não, você precisa ler isso comigo. Pega rapidinho a tua Bíblia. E abra ela comigo em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 20. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1. E você vai preparar para dar um glória a Deus e orar junto comigo nessa noite. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 20, foi o texto que inspirou essa ministração, o poder do sim. O sim é uma pessoa. Pelo contrário, Ele é o sim de Deus. Porque é o sim de todas as promessas de Deus para nós. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Jesus é o sim de Deus para todas as promessas do Senhor na tua vida. Tudo aquilo que o Senhor encheu o teu coração um dia de promessas, de palavra e revelação, Jesus é o sim delas. É em Jesus que você vai conseguir transformar a tua história. É na pessoa de Jesus que você vai ter força para atravessar os momentos da tua vida. É na pessoa de Jesus que você supera todo o caos que você enfrentou. Jesus é o sim de Deus. E Ele está com você hoje, não com uma mão para abater o soberbo, mas com uma mão que levanta o caído do pó. Por favor, feche os teus olhos, fale com o Senhor. Fale alguma coisa que você achar que deve. Fale alguma coisa que você entendeu até aqui dessa palavra. Fale alguma coisa que porventura possa ter mexido com você. Eu quero te dar esse tempo para que você ore, para que o Senhor toque no teu coração. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos, colocamos o nosso coração diante do Senhor e nós queremos voltar às áreas da nossa vida para o Senhor nessa noite. Nós queremos declarar sim para o Senhor. Sim, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor pode contar conosco ainda. Sim, Senhor, eis-nos aqui. O Senhor pode entrar na nossa casa. O Senhor pode entrar pela porta do nosso coração. Nós abrimos a porta, pode ceiar conosco. Sim, Senhor, Tu podes entrar no nosso casamento. Pode trazer a mudança que precisa trazer. Sim, o Senhor pode entrar na nossa vida econômica. O Senhor pode arrumar a nossa vida financeira.
Sim, o Senhor pode entrar no nosso emocional agora, mexer nas nossas emoções. Sim, o Senhor pode entrar na nossa mente. O Senhor pode tirar de nós pensamentos de morte, pensamentos de dor, pensamentos suicida. Sim, nós declaramos sim a vida do Senhor, ao Zoe do Senhor. Tu és a vida, Tu és o autor da vida. Sim, Senhor, nós não queremos parar. Nós não iremos abrir mão do chamado que o Senhor nos fez só por causa de um dia mau, de um momento ruim. Não. Mas nós declaramos sim, a Tua palavra está viva dentro de nós. A Tua palavra pulsa no nosso peito. A Tua palavra é o que nos sustenta de pé. Sim, Senhor. Nós declaramos, o Senhor ainda tem as nações sobre nós. O Senhor ainda tem grandes coisas a fazer através de nós. Sim, Senhor. Eu não sei qual sim você precisa dizer para o Senhor, mas diga a Ele. Diga a Ele o sim que você precisa, ao chamado da voz dEle para você. Diga sim nas áreas da tua vida, porque quando você declara sim, o poder dEle se manifesta. O poder dEle te fortalece. Ore ao Senhor e fale com Ele nessa noite, enquanto adoramos ao Senhor no nome de Jesus.